Olá, hoje a gente vai ter um assunto delicado, mas muito corriqueiro, infelizmente, que são as relações tóxicas. Vamos elencar um pouquinho essas relações e como essas relações apontam no corpo da mulher através de irregularidades. Então, sejam todas bem-vindas. A gente está abrindo essa semana. Nessa semana, a gente tem um ciclo de mulheres ao vivo no Zoom, que ainda não reservou o seu lugar no ciclo Transformando as Dores com o Feminino e Masculino. Ainda dá tempo, tá? Vou chamar resiliência. É só escrever transformação. Reservar o lugar. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Relações tóxicas. Aí. Vamos aqui fixar para todo mundo que for chegando já saber do que se trata. Bom, a gente tem hoje aí uma série de exemplos do que seriam relações tóxicas, tá? Como o meu papel aqui é não só falar sobre essas relações, mas principalmente como elas estão impactando e aparecendo em forma de irregularidades no sistema ginecológico da mulher, útero, ovários e vagina, que somatizam as questões ligadas à nossa relação com o feminino e masculino dentro de nós e fora. Eu vou elencar aqui, e na verdade eu acho que a gente pode resumir do que se trata uma relação tóxica, aquela relação que quando a gente pensa, dá angústia na gente. Quando a gente pensa naquela pessoa com quem a gente teve ou com quem a gente está numa relação tóxica, dá um aperto no peito, um nó no estômago, uma angústia, uma dor. Então, se você quer saber o que é uma relação que não faz bem para você, basta você ouvir o seu corpo. Estando você num corpo masculino ou feminino, como o sistema escolhe chamar. Porque o corpo fala com a gente. Agora, nós mulheres, quando estamos em relações tóxicas, especialmente conjugais, amorosas, tem um lugarzinho nosso que trabalha muitas vezes sem o nosso consentimento. Esse lugarzinho é chamado e conhecido, inclusive cientificamente, como vagina. A vagina, ela guarda memórias, assim como o útero, de dor e de amor. A vagina é um portal de comunicação entre o meu universo íntimo, feminino e sagrado e o universo mundano, externo, fora de mim, tudo que faz parte desse universo externo ao meu sagrado. E se esse canal é ferido de alguma forma, e eu tô falando ferido emocionalmente, tanto quanto fisicamente, isso somatiza-se na vagina. É por isso que muitas mulheres desenvolvem o conhecido vaginismo. Alguém sabe aí o que é vaginismo? A ciência, ela não tem como explicar qual é a causa do vaginismo nas mulheres. Só que o vaginismo se trata da contração involuntária da musculatura vaginal. O que isso quer dizer? Que a mulher, sem saber como, ela trava ali aquela musculatura e quando ela vai viver uma relação com penetração, não consegue, dói. O sexo com penetração não é possível. E o sexo sem penetração só é possível. É possível para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas o homem é muito mais fixado na penetração. A mulher, ela não vai gozar penetrando, a não ser que ela tenha estímulo clitoriano junto com a penetração. Por isso que não adianta, mulheres, vocês passarem aqui e falarem assim, eu não consigo gozar com penetração. Se não tiver estímulo clitoriano,
não vai ter orgasmo. Por quê? Porque o órgão feminino do prazer do orgasmo não é a vagina, não é o canal vaginal, é o clitóris e que tem suas ramificações também em torno da vagina e que variam de corpo para corpo e mulher para mulher. Então, olha só, quando a mulher tem vaginismo, que é essa contração involuntária da musculatura da vagina e ela sente dor na penetração, tá aí um recado básico da vagina para a dona dela. Eu não quero que entre nada aqui. Aí a mulher que se vê nisso vai falar assim para mim: mas eu quero, eu só não tô conseguindo. Você quer na sua mente racional. Mas o que tá por detrás disso? Qual é a questão inconsciente que faz com que o seu corpo trave na hora dessa relação? Olha o joinha aqui. Trave na hora dessa relação e não funcione é uma questão ligada a dores, a bloqueios, a situações ou crenças, ou mesmo um abuso do passado que você viveu, ou você não está bem nessa relação que você está tendo hoje, e aí não existe um consentimento íntimo. A mulher acaba cedendo ao apelo masculino, que obviamente, por questões inclusive biológicas, tem necessidade sexual o mês todo. A mulher que cicla, ela vai ter fases em que ela está mais apta a fazer sexo, com libido, com desejo sexual, e vão ter fases que não, e mulheres que usam hormônios não têm essas fases, ficam lineares, não produzem hormônios naturais, que são esses hormônios do sexo, inclusive, digamos assim, da libido, do desejo sexual. E a mulher acaba cedendo para evitar um problema na relação e o corpo dela começa a receber aquele ato sexual sem consentimento íntimo e inconsciente como uma agressão. E aí, por consequências, podem vir não só o vaginismo, como é o exemplo que eu estou dando aqui, mas vulvodínia, que é uma dor generalizada na região vulvar toda a parte externa que nós temos, ou após uma relação. Por exemplo, eu tenho certeza que tem casos aqui de mulheres que já tiveram em algum momento da vida as crises de infecção urinária ou cistite recorrentes, porém sempre após a relação sexual. É claro que você sempre ter uma infecção vaginal, uma infecção na bexiga, seja cistite, ou seja, uma infecção urinária, sempre depois do ato sexual, o que você está falando? Você pode pensar que eu estou pegando alguma bactéria do meu parceiro. Só que não, sabe por quê? Porque a primeira coisa que o seu ginecologista faz é observar se é uma bactéria. Infecção urinária, na maioria das vezes, não vai ser uma bactéria sexualmente transmissível. O que está acontecendo é que esse corpo está falando, está chorando uma dor que ele está vivendo naquela relação e está inconsciente na mulher. E muitas vezes eu falo isso e você que já passou por isso ou que está passando, não se reconhece. Então, o que eu digo é dê tempo ao tempo, busque o seu autoconhecimento, entenda as suas travas com a sexualidade, como são os seus relacionamentos, observe as questões que você tem na relação. Porque, olha, tem a Bessone Mari está falando aqui, já passei por isso. Porque a bexiga ela é um compartimento que nós temos e que guarda águas tóxicas, vamos dizer assim. Ou seja, é todo o líquido do corpo que já fez todo o seu trabalho em benefício do corpo e o restante dele, que é tóxico, tem que ser eliminado através da urina, vai para esse compartimento. Na psicossomática feminina ginecológica, infecção urinária na mulher é como se ela não estivesse deixando fluir as más águas, as mágoas dela na vida, chorar. Deixar que essa água flua através das lágrimas, da dor, externalizar essa dor e esse compartimento que está com essa água tóxica ali começa a inflamar. Esse é uma das vertentes da psicossomática feminina. Então é muito importante que a gente observe como a gente está se sentindo, o que a gente está vivendo quando a gente tem cistite e infecção urinária, especialmente se é depois da relação sexual.
Porque você está falando que alguma coisa não está bem comigo dentro daquela relação. E vou dizer uma coisa para vocês, mulheres. Vocês que quando eu abro a caixinha lá na ginecologia emocional de perguntas, colocam libido zero. Como eu faço para resgatar a libido? Não tenho mais desejo sexual, eu amo meu parceiro. Vocês vão começar a olhar para onde? Em primeiro lugar, vocês vão olhar para como vocês estão. Primeiro, como está o corpo de vocês. Vão ao ginecologista, façam os exames hormonais. Por quê? Se você não toma pílula que vai bloquear sua libido, óbvio, ou não usa DIU hormonal, ou implante hormonal, ou chip da beleza, qualquer contraceptivo hormonal aí, que todos vão bloquear a produção de hormônios naturais femininos e da libido, inclusive, que é produzida pelos ovários, se não é o teu caso, se você não usa hormônio e está sem libido, a primeira coisa que você vai fazer, vai ao ginecologista e vai fazer todos os exames para ver como estão os seus hormônios e ver se sua taxa de testosterona tá ok, porque falta de libido pode ser falta de testosterona, tá? Aí, em segundo lugar, está tudo ok com os meus exames. Você vai olhar primeiro para como você está se sentindo naquele relacionamento. Por quê? Porque nós mulheres somos extremamente emocionais. A gente pode ter ouvido uma coisa que a gente não gostou do parceiro há 3 semanas. Se aquilo tá mal digerido em mim, se aquilo pegou em mim num ponto muito profundo, que eu não tô conseguindo esquecer, não tô conseguindo deixar de lado, é óbvio que na hora de eu me conectar emocionalmente, intimamente, porque o sexo significa tudo isso para a mulher, é diferente do homem. É óbvio que no momento que está pedindo a minha presença absoluta, os meus sentimentos, os meus hormônios, a minha entrega, eu não vou conseguir entregar isso. Eu não vou estar apta a isso. Por quê? Porque eu tô com alguma insegurança com a minha parceria sexual. Ah, não, mas isso não faz sentido, não é isso. Então você não está bem na sua vida. Porque o real significado do termo libido não é desejo sexual. Libido é uma força, uma energia que nos dá pulsão de vida. É, na verdade, o tesão, não para você fazer sexo com alguém, mas o tesão pela sua vida, por como você vive. Isso não significa que você tem que estar o tempo todo plena para estar com desejo sexual também, com libido. O que eu quero dizer é, uma mulher realizada que não toma hormônios, que cicla naturalmente ou já passou pela menopausa, uma mulher que sabe lidar com os problemas, que vive os seus dons e talentos, que tem suas realizações, seus momentos de prazer, ela vai ter desejo sexual por consequência. Agora, uma mulher que está passando estresse, produzindo só cortisol, que é o hormônio do estresse, sobrecarregada, tensa, preocupada, cheia de problema na vida, não se sente realizada, não tem seus momentos, suas válvulas de escape para ter prazer, para ter deleite, ela já vai estar com problema de ovulação, ela já vai estar com problema na produção de hormônio. Por quê? Porque os ovários são o símbolo da nossa criatividade, da nossa alegria de viver, dos nossos dons e talentos, do poder de criação que nós temos, da inspiração. Assim como mulheres que acabam se voltando muito para o lado racional, porque essa selva de pedra machista pede a todo momento que a gente se comporte como homem para ser ouvida, respeitada, para conseguir um bom lugar no setor corporativo que seja, ou ter um bom desempenho, parece que a gente tem que virar homem. A gente também está massacrando os nossos ovários. Porém, voltando aqui ao que a gente está falando sobre relações tóxicas, você pode não estar vivendo um relacionamento tóxico, mas você ficar fazendo sexo, você mulher, estar fazendo sexo e não tá legal pra você, tem alguma coisa que tá te incomodando, você não tá conseguindo se soltar, porque a questão é com o parceiro, gente, tem que ter diálogo. Tem que ter liberdade para conversar com o parceiro ou com a parceira sobre as questões que estão acontecendo, sobre como você está se sentindo. Porque senão você fica sempre cedendo, teu corpo vai recebendo aquele ato sexual e registrando como uma agressão, porque está sem uma permissão sua íntima, você está fazendo para evitar mais conflito na relação e está adoecendo. E a sua relação está adoecendo. Você não está salvando o relacionamento, cedendo para evitar conflito. Você está acabando
com a relação. Porque sabe qual é a consequência de uma mulher fazer muitas vezes sexo sem ter vontade? E eu sei que muitos que estão aqui já viveram isso. É você pegar asco de sexo. Uma coisa que é para ser natural, que é para ser vivida com respeito, com amorosidade, com entrega, com vulnerabilidade, acaba se tornando um tormento, uma coisa que a mulher pega asco. Relação tóxica é aquela que quando você pensa, você volta a sua atenção para ela, vai te dar uma angústia. Ou o peito vai apertar, ou é um nó no estômago. E aí, como é que você vai sair dessa relação tóxica? De maneira prática, você vai precisar fazer terapia. Porém, a gente precisa lembrar do seguinte: o que a gente está repetindo nos nossos relacionamentos, em relação ao feminino ou masculino, está falando diretamente de como eu me relaciono com o feminino e o masculino na minha vida. E como a gente se relaciona com o feminino e masculino começa onde? Ou melhor, começa em quais figuras da nossa história de vida biográfica? Quem sabe? Escreve aqui para mim nos comentários. Quem são as primeiras referências que a gente tem de feminino e masculino na vida? E que vão explicar como você se relaciona com o feminino e com o masculino? Ninguém sabe. Eu tenho certeza que vocês sabem. Obrigada, Jéssica. Mãe e pai. Obrigada, Yasmin. Isso mesmo, Ionice. Perfeito, Yuri. Sheila. É isso aí, gente. Carmen, tá todo mundo, ó. Doutora Claudineia, pai e mãe. E quando a gente fala de pai e mãe, a gente já pode encontrar em algumas situações, em algumas histórias, relações tóxicas. Eu tenho falado aqui sobre a série Monstros, a história dos irmãos Menendez da Netflix. E eu vou repetir aqui o que eu tenho dito. Para mim, como terapeuta, como criadora da ginecologia emocional, como alguém que lida com pessoas abusadas sexualmente, o ponto para mim não é se eles estão mentindo ou não que eles eram estuprados pelo pai. O ponto para mim é ter uma série que aborda o abuso sexual contra homens, que nunca é falado na sociedade. O ponto para mim é um pai abusar dos filhos, das filhas, que cai muito aqui para mim. E é de cortar o coração. Porque quem deveria proteger é quem está agredindo. E agredindo num lugar sagrado, íntimo, delicado. Espiritualmente, energeticamente, fisicamente. O ponto para mim da série é mostrar que o abuso sexual não começou no abusador, começou no sistema familiar. A série mostra muito bem isso. E eu acho que é de extrema relevância para a sociedade trazer à tona o abuso sexual contra homens e como o abusador sempre foi abusado antes. E quando isso acontece dentro da família, tá dentro do sistema familiar se a gente cavocar isso. Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque quando a gente fala de dor com pai e com mãe, a raiz do nosso relacionamento com homens, com feminino e masculino, dentro e fora de nós, a gente está falando de uma dor primal, da criança ferida. E isso precisa ser trabalhado terapeuticamente. A minha mãe não teve um pai que protegeu e ela casou com um homem 20 anos mais velho que era meu pai. Por quê? Porque estava buscando o pai no marido dela. O que a filha dela fez por muito tempo? Só se relacionou com homens muito mais velhos. Por quê? Por uma questão sistêmica. Meu pai não protegeu como eu precisava me sentir protegida, por N motivos, e tá tudo bem, hoje está trabalhado, está resolvido. E aí o que eu fiz? Eu segui a minha mãe, segui meu sistema. E passei a me relacionar com homens muito mais velhos, buscando o pai. Como é que eu curo isso? Primeiro, curar as dores com o pai. E teve dores com a mãe aí, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente alinha duas energias que vivem aqui em nós, que é a feminina e a masculina, que é a energia Yin e Yang. Quantas mulheres eu recebo aqui e a gente resolve o ciclo de relações tóxicas,
fazendo o processo de olhar para pai e mãe e realinhando as energias em Yang, que isso é possível fazer através de programação neurolinguística, agindo no subconsciente. Transformando as dores com o masculino e feminino é o que nós vamos trabalhar juntas terapeuticamente nesta quinta-feira, dia 10 de outubro. Você está me ouvindo aqui? Está fazendo sentido tudo que eu estou te explicando? Chegou agora? Depois vai ficar disponível na ginecologia emocional, que o endereço está aqui, é só clicar nessa setinha, vocês podem seguir a ginecologia emocional. Esse replay fica lá nos meus reels, vocês vão assistir tudo que eu estou explicando. E quem está percebendo que faz todo sentido e que o buraco começa no pai e na mãe, está no ponto de vir para a vivência ao vivo que a gente vai fazer nesse dia 10 de outubro. Essa vivência dura 2 horas, começa às 20 horário de Brasília. Se você não pode estar comigo ao vivo no dia 10, você deve reservar seu lugar e você pode selecionar a opção acesso estendido por 4 meses. Você vai ter acesso a tudo que foi feito terapeuticamente nessa vivência, as meditações, as práticas, a tudo que foi feito durante 4 meses. Então escrevam aqui nos comentários a palavra transformação e eu vou enviar para vocês todos os detalhes de como funciona a nossa vivência ao vivo no Zoom, transformando as dores feminino e masculino, desta quinta-feira, dia 10 de outubro, tá? Para quem também eu recomendo, mulheres que têm problemas no útero, como miomas, endometriose, adenomiose, pólipos uterinos, passaram pelo processo de câncer no útero ou estão passando pelo tratamento. Por quê? Porque problemas no útero, 90% dos estudos de psicossomática envolvem dores profundas e sistêmicas com a figura da mãe. O que isso significa? Não começou em você, mas tem questões aí com a sua mãe que precisam ser trabalhadas. Não é só isso que cura endometriose. Eu posso passar o caminho do protocolo de tratamento para essas doenças todas de útero dentro do nosso encontro. Mas você tem que saber que precisa curar a figura da mãe. E não é, eu vou lá, vou falar com a minha mãe, vou falar tudo para ela que eu sinto, vou resolver com ela. É resolver dentro de você essa história. E isso a gente vai fazer juntas, tá? Só escrever a palavra transformação aqui nos comentários e eu vou mandar todas as informações. Mulheres que estão com questões ovarianas, estão com excesso de energia masculina no comportamento de vocês. Geralmente são mulheres sobrecarregadas, que trabalham mais com a parte mental, com a parte racional. Mulheres que sempre vivem mais estresse, mais pressão. Muitas vezes são provedoras da família. Mulheres que estão sobrecarregadas. O masculino está precisando vir muito exacerbado para você poder viver a tua vida aí. Estão com bloqueios nos ovários. Essa vivência vai trabalhar e alinhar. Não é necessariamente questão com o pai ou com a mãe, e pode ter começado em algum relacionamento que você teve que trazer esse masculino. E às vezes foi socialmente, no seu trabalho. Você está desalinhada. A gente vai trabalhar essas energias e vou dar ferramentas para vocês saberem identificar. Estou muito racional. Sabe quando vocês vão perceber que vocês estão racionais demais, mulheres? As mulheres que não tomam anticoncepcional, hormonal, e que quando estão no meio do ciclo, que é a ovulação, estão sentindo cólicas. Dor no meio do ciclo e a mulher não toma anticoncepcional, está trazendo nitidamente o esforço do ovário para fazer o que ele veio para fazer, que deveria ser fluido e gostoso, que é o ovular. Agora, se tá doendo, tá tendo cólica no meio do ciclo, o ovário tá falando, opa, tô me esforçando demais aqui. Essas mulheres estão com energia de excesso de energia yang. Então, esse ciclo de mulheres dessa quinta-feira, dia 10 de outubro, é para vocês também. E vocês podem ver para todo mundo que é recomendado, para quem está em relação tóxica, para quem tem problema com pai e mãe e está consciente, para quem vê que vive ciclos de relacionamentos que não evoluem, que não fluem, não saem do lugar. Se você tem problemas ovarianos, se você tem problemas de útero, se você sofreu abuso sexual, você está com questão com masculino, que não foi teu pai. Se não foi o teu pai, se foi teu pai, você precisa ver mais ainda, um padrasto. Porque quando a gente passa por abuso com o padrasto, a gente volta a dor para a mãe. Então, é só escrever transformação e vocês reservam o lugar nesse ciclo agora,
dia 10, combinado? Gente, eu fico por aqui, eu sou a Karime, criadora da Ginecologia Emocional, tô aqui sempre de segunda a quinta, ao 12h30, horário de Brasília. Amanhã eu volto aqui nesse horário com mais um assunto relevante ao universo feminino e que explica como o nosso útero, ovários e vagina choram as dores do nosso feminino através de irregularidades ginecológicas, problemas menstruais e desconfortos na menopausa. Sigam a Ginecologia Emocional, digitem transformação nos comentários para estarem comigo ao vivo na quinta-feira na nossa vivência e eu espero vocês todos aqui amanhã, 12h30, horário de Brasília. Combinado? Obrigada pela companhia. O replay de relações tóxicas vai ficar agora disponível lá na Ginecologia Emocional, tá? Beijo no coração, até amanhã. Obrigada, tchau, tchau.